Tá, estamos gravando então. Vamos começar o dia 11. Vou compartilhar minha tela. Hoje a gente vai falar sobre máquina de Turing, que é importante para os fundamentos de inteligência artificial, de computação como um todo, mas de inteligência artificial em especial. Mas vamos falar sobre máquina de Turing, depois vamos falar um pouquinho sobre tensores e como eles são usados na inteligência artificial para treinamento, falar um pouco mais sobre redes neurais, detalhar mais como funcionam por redes neurais, fazer atividades práticas com a máquina de Turing, o simulador, com as redes neurais. E eu achei, analisando bem, analisando o perfil de vocês, que de certo modo a proposta do dia de hoje que eu tinha feito inicial era um pouquinho pesada, porque são atividades muito teóricas e talvez não seja o foco melhor a dar. Então, eu vou comprimir um pouquinho o tempo delas. Não vou entrar numa profundidade tão grande que acho que não vai interessar para vocês nesse momento. Para quem quiser, eu vou dar materiais opcionais para ler depois, para analisar, para se aprofundar. E vou incluir uma atividade extra aqui no final, que eu percebi que é a que vocês mais gostam, que é a interação com as técnicas, que é o uso da inteligência artificial no Google Sheets, ou no Excel, ou no Word, em processador de texto e planilhas e tal. Como que a gente faz a integração? Que isso aí pode ser bem útil para vocês, tanto na escola quanto no dia a dia. Aí a gente só vai precisar habilitar uma chave lá no OpenAI, porque ele usa o ChatGPT e usa o Google Sheets, é a junção dos dois. Então, pelo que eu investiguei ontem, até o dia 1º de fevereiro é gratuito. Então a gente consegue fazer a simulação e tal. E aí vocês veem todo o poder e veem se interessam por ela ou não. Às vezes ele fala que até o dia 1º de fevereiro é gratuito, mas depois ele vai renovando. Às vezes não, às vezes para a gratuidade e começa a cobrar a parte. Então, se ele for renovando a gratuidade, pode ser um recurso que pode interessar vocês usar bastante. Então, vamos lá. E se o Marco entrar hoje, a gente combinou com ele, né? Ele, como tem uma larga carreira em computação, eu acho que seria útil, assim como a Sara falou de mentoria, sempre é bom uma pessoa falar um pouco como foi a carreira dela em computação, mesmo ele sendo homem, que dá uma ideia para vocês de como é atuar na área, nas diferentes funções. Eu tive um perfil na vida, ele teve outro. Isso abre perspectivas para vocês verem como é que é um profissional dessa área. Mesmo para quem não queira atuar nessa área, eventualmente para quem for para a área de humanas ou for para a área de artes, mas você pode ter uma ideia de qual é a atribuição do profissional dessa área e, portanto, o que ele é capaz de fazer e o que ele não é capaz de fazer. Quais são as limitações dele. Bom, vamos lá então. Então vamos começar falando de máquina de Turing. Vocês enxergam minha tela, né? Pelo que eu estou vendo aqui no compartilhamento. Sim. Sim, O Turing, Alan Turing, né? Ele foi um cientista da computação britânico. Na realidade, ele é considerado o pai da computação, junto com o von Neumann. Eles estabeleceram talvez as bases da computação moderna. Ele teve um filme, eu até pus o nome do filme lá que narrou a vida dele. Ele na metade do século passado, quando teve a Segunda Guerra Mundial, existia um código secreto que os nazistas, os alemães, usavam para se comunicar. Era muito rudimentar naquela época, mas como tinha muito poucas ferramentas, era um código que ninguém conseguia decifrar. Então, na guerra, uma das coisas mais importantes é a guerra de informação. Você saber
o que o seu adversário, o seu inimigo, né, na guerra vai fazer é uma informação valiosíssima, porque você pode se precaver para o que ele vai fazer, se antecipar e pegá-lo de surpresa. Então, os nazistas tinham esse código cifrado. E aí surgiu o desafio para os aliados, em especial para os britânicos, de quebrar esse código. E justamente uma das tarefas que o Turing se propôs foi fazer isso, foi quebrar esse código cifrado. Eles em especial estavam em batalhas lá no norte da África, né? O general, o marechal, na verdade, Rommel, estava ganhando muitas posições, então e os britânicos estavam em grande desvantagem. E aí eles conseguiram quebrar esse código. E o Turing, um pouco antes disso, pouco antes de eclodir a guerra, acho que em 36, 37, alguma coisa assim, ele propôs a ideia de uma máquina. Era uma ideia conceitual. O que seria uma máquina de processamento de tarefas? E essa ideia dessa máquina de processamento de tarefas é uma ideia teórica que inspirou os computadores. O que seria uma máquina de processamento de tarefas que seguisse alguma lógica, seguisse alguns passos. Claro, ela é uma ideia conceitual, então basicamente o que ela faz é estabelecer lógicas de sequência de passos e de estados. A gente vai dar uma olhadinha nela, como funciona por alto, mas basicamente ela tem estados em que a máquina está, aí ela recebe uma entrada, aí baseado nessa entrada ela tem um comportamento a seguir, ela tem o que se chama de uma transição, faz uma coisa ou outra e vai para um outro estado, e assim sucessivamente. No caso da máquina do Turing, ela não tinha limite, ela era infinita. E ele, naquela época bem rudimentar, ele usou como comparação uma fita, né? Fita acho que vocês nem conhecem o que é. É um tipo de um rolo que tem e você tem posições marcadoras disso. Mas isso a gente não precisa dessa realidade palpável. A gente pode pensar em estado genericamente, um estado de qualquer coisa. Então você tem uma situação em que o sistema em que está essa situação recebe uma entrada, aí baseado nessa entrada ele tem um comportamento e esse comportamento leva ele para uma outra situação e assim sucessivamente. Dependendo da entrada, ele vai para outra situação. No caso do Turing, ele não tinha limite. No caso das máquinas reais, tem limite da capacidade disso ser feito. Limite de memória, limite de tempo, limite de estados. E essa máquina, ao andar dessa transição de estados, ela pode caminhar para um estado final. Um estado em que nenhuma entrada que ela receba vai alterar mais o comportamento dela, vai fazê-la mudar de situação. Então ela convergiu para um resultado. Aí no caso da máquina de Turing você diz, então esse conjunto de interações que ela fez foi aceito, esse dado foi aceito ou não. Nós vamos ver um exemplo, isso fica mais claro, mas nós poderíamos, por exemplo, dar de exemplo na vida real, digamos, você tem uma televisão, uma Smart TV. Aí você tem um estado lá que a TV está ligada. Aí você clica no seu controle remoto da TV. Aí ela entra no menu lá. Dependendo da posição de menu que você esteja, um botão, o mesmo botão do controle remoto, ele faz uma tarefa ou outra. Numa, por exemplo, ele pode entrar no submenu. Na outra, ele pode executar um aplicativo. Na outra, ele pode aumentar o volume, o mesmo botão. Então, você vê que essa situação, ele está no submenu, ele está no menu principal, ele está executando um filme, ele está mostrando um filme, mostrando um show, isso é um estado. O apertar o botão é o estímulo que ele recebe, é a entrada. E aí, baseado na entrada que ele recebeu, seja o botão de volume, seja o botão de executar tarefa, seja o botão de sair dali, ele vai fazer uma tarefa.
vai fazer o que você mandou e vai para outro estado. Então, se ele estava exibindo um filme, você apertou o botão de parar, ele vai sair da exibição do filme e vai voltar para o seu estado de exibição do menu. E assim sucessivamente. Poderia pensar nisso também, por exemplo, sei lá. Vocês dirigem? Não, né? Não pode dirigir antes dos 18, não pode, não vou dar ideia aqui. Não. Não, não. Mas sei lá, então, imagino que vocês conheçam um pouquinho da direção do carro. Você está num carro, então você liga o carro, você está no estado do carro ligado. Se você mexer no câmbio, puser o pé na embreagem, num carro não automático, e engatar a marcha, ele vai para um estado de ele está pronto para sair. Se o carro está desligado, você está num outro estado. Se eu fizer a mesma coisa, ele não vai estar pronto para sair. Muita gente faz isso, por exemplo, em ladeira, para deixar o carro engatado quando está estacionado. É uma forma a mais. Se o freio falhar, ele está engatado e ele não desce. Se o carro estiver ligado e você fizer isso, aí ele está pronto, vai para frente. Desligado, não, ele não vai para frente. Então, um outro estímulo que você poderia dar, ele ligado, você larga a embreagem e aperta o acelerador, o carro começa a andar. Se o carro está desligado, você largar a embreagem e apertar o acelerador, não vai acontecer nada. Você vai dar um estímulo porque o motor está desligado. Então, é outro exemplo de que dependendo do estado, dependendo da entrada, você tem uma transição e um comportamento de saída diferente. E assim, também acho que não é do tempo de vocês, mas é do meu tempo e da Bel. Antigamente tinha os equipamentos que era rádio, CD, tudo junto. Hoje você pode pensar no celular, talvez isso. Você tem no celular um app lá que ele ao mesmo tempo toca rádio, CD não, mas toca algum tipo de música, tal. Aí você tem o botão de próximo lá, por exemplo. Nos aparelhos antigos, se você está na função rádio, você aperta o próximo, ele vai para a próxima estação do rádio. Se você está na função CD, você vai para o próximo, ele vai para a próxima faixa do CD, para a próxima música. É o mesmo botão, só que dependendo do estado de entrada que ele tem, a transição leva para um estado de saída diferente. No celular isso acontece direto, você está numa aplicação lá, você tem o botão de volume, por exemplo. Num caso, se você está falando uma conversação, o botão de volume, por exemplo, aumenta a voz. Num outro caso, se você está fazendo alguma manutenção no celular, o botão de volume pode colocar ele num estado de que perguntar se você quer desligar o celular. Então, de novo, é a mesma situação, estados diferentes, com a mesma entrada, podem levar a saídas diferentes. Podem e geralmente levam. E aí a gente vai fazendo a transição. No caso do celular, por exemplo, você poderia considerar um ciclo até você desligar o equipamento. Chegou a um estado final. Aí as máquinas de estado e a máquina de Turing em especial também tem um estado inicial, um estado que a gente considera que ela começou. É como se ela tivesse nascido ali. Ela começou ali, aí a partir dali ela vai aceitar novos estados e vai fazendo transições. Uma coisa que ficou muito famosa, que o Turing propôs, e que tem sido muito usado em inteligência artificial, é o seguinte, é o teste do Turing. O que é o teste do Turing? Isso é usado até hoje. Acho que vocês já viram isso em vários sites. Isso é fundamento de vários testes para saber se quem está do outro lado é uma pessoa ou é uma máquina. Ele propôs o seguinte: imagina que tem um homem e uma mulher estão separados em quartos diferentes. E tem um interrogador que não enxerga nenhum dos dois. Não sabe onde está o homem e onde está a mulher. E ele está numa sala, sem ver os dois. E ele consegue se comunicar com o homem e com a mulher, sem saber quem que é o homem e quem que é a mulher. Ele tem que descobrir quem que é o homem e quem que é a mulher. E o homem e a mulher não podem conversar entre si. Então o interrogador faz perguntas para a mulher, faz perguntas para o homem. Essa é a única coisa que ele pode fazer. E tem que ser perguntas bem restritas, não pode ficar divagando. Para saber quem que é o homem e quem que é a mulher. Então, essa era a proposta inicial. Aí o Turing fez a seguinte proposta: se eu substituir ou o homem ou a mulher por uma máquina, o interrogador vai ser capaz de descobrir que ali não está um homem ou uma mulher, que ali está uma máquina? Então, ele propôs o seguinte:
enquanto a gente conseguir descobrir isso, ainda não existe avanço tal da computação em que uma máquina conseguiu chegar a um nível de um ser humano. No instante que a gente não conseguir mais fazer isso, que o interrogador, fazendo perguntas para a máquina, não soubesse se do outro lado está uma máquina ou uma pessoa, um homem ou uma mulher, aí a máquina atingiu um grau de sofisticação tal que a gente não consegue mais diferenciar o comportamento da máquina com o da mulher, com o da mulher ou do homem. Eu faço uma pergunta para vocês. Quando vocês entram num chat, vocês já tiveram alguma dúvida se você está falando com uma máquina ou com uma pessoa? Não, Sempre você conseguiu identificar quando é uma pessoa e quando é uma máquina. sempre. Entendi. E você, Rafaela? Geralmente os sites que eu entro é mais assim, tipo, coisa de consulta, esse tipo de empresa, né? E aí as mensagens são sempre, tipo, aquela coisa de, se você quer tal coisa, vai número tal. E aí depois disso fala com uma pessoa, sabe? Entendi. E você, Thaís? Ixi, acho que tá sem som, Thaís. Você tá no celular ainda, o notebook não voltou, né? Não, agora eu tô com o notebook já, só que Ah, travou aqui. agora voltou o som. Voltou? Voltou. Ah, que bom. Não, agora eu tô com o notebook. Do mesmo jeito da Rafaela, né, que disse que geralmente é tudo robô, a maioria dos sites que eu entro também são assim. Entendi. Ó, eu vou confessar o seguinte, na verdade, eu nunca achei que um robô fosse uma pessoa. Até alguns sites você fica meio na dúvida, mas depois de umas 4, 5 perguntas você fala, não, é um robô. Mas já aconteceu o contrário. De uma pessoa entrar em contato comigo, uma pessoa de marketing entrar em contato, e eu respondo, eu não quero. Aí a pessoa pergunta a mesma coisa, eu falo, não quero. Na terceira vez eu pergunto para ela, eu estou conversando com uma pessoa ou com um robô? Aí a pessoa até uma vez se ofendeu. Eu sou uma pessoa, claro, não sou robô nada. Eu falei, bom, tá bom, mas você me perguntou 3 vezes a mesma coisa. Então, eu acho que a gente ainda não tem essa confusão. A computação não conseguiu evoluir tanto a ponto de as máquinas imitarem 100% o que um ser humano faz. Até hoje o teste de Turing não foi quebrado, mas eu acho que a gente não está muito longe disso. Daqui a pouco não vai ficar muito fácil, muito É mesmo? difícil. Daqui a pouco vai ficar difícil saber se é uma máquina ou é uma pessoa, porque cada vez mais elas estão imitando, né? Cada vez mais. Bom, então essa é a história, o teste de Turing. Vamos mostrar aqui uma máquina de estados? Deixa eu ver aqui. Eu tinha preparado aqui a máquina de estados. E vamos fazer uma simulação aqui do Turing. Isso. Antes da simulação, deixa eu ver aqui. Isso. Aqui. Ó, então, originalmente, a máquina de Turing é assim, ó. Você tem um estado aqui. Vocês conseguem enxergar bem minha tela aí? Sim. Então você tem um estado aqui Sim. que é o estado 1, que ele chama de QTASC 1. E nesse estado 1, bom, vocês lembram, né? Ele está lá no tempo de 1930, então ele está falando de fita e tal. Então aqui é como se você tivesse uma fita e uma cabeça leitora, mas a gente pode pensar nisso genericamente. É um estado qualquer, pode ser do seu celular, da sua TV, da sua geladeira, do seu micro-ondas, do seu carro. Ele tem uma situação em que ele tem a palavra hello, hello e um ponto de exclamação. E ele está aqui, está no estado 1, e nesse estado 1 não teve nenhum passo ainda. Aí eu mando rodar aqui no estado 1. Põe uma entrada aqui qualquer e mando rodar no estado 1. O que ele vai fazer? No exemplo que ele dá, ele tem uma regra de execução. Todo estado tem uma regra de execução de transição. Então ele diz o seguinte: se essa máquina estiver no estado 1
E, no caso ali, a cabeça. Vocês lembram que ele está lá em 1930. A cabeça de leitura está lendo a letra H, que é o que acontece aqui, ó. Eu estou no estado 1, aqui, e eu estou lendo a letra H. Você pode pensar assim, ó, se eu estou exibindo um filme e me vem um apertar de botão saia do filme, o que que acontece? O que que acontece? Qual a instrução que eu vou? Instrução, eu vou para o estado 2, escrevo a letra Y e movo a cabeça para a direita. Então, eu vou para o estado 2, vamos para o estado 2 aqui embaixo, cadê? Eu vou para o estado 2, escrevo a letra Y em cima do H e movo para a direita a cabeça. No nosso exemplo lá, eu estou assistindo um filme e veio a tecla de saia da execução, eu vou para o estado de saída da execução, digamos que vai para o menu, tá? Eu vou para o estado de exibir menu, fecho a janela de execução e dou uma mensagem, saiu com sucesso. E assim por diante. E aí, estamos no menu, no nosso exemplo lá da TV, eu vou selecionar uma outra coisa. Então, eu estou no estado de menu. Se a pessoa aperta a tecla de varrer, de ir para a direita para escolher itens, eu saio do estado que eu estava naquele filme, vou para eu ponho sublinhado, não, ponho em highlight, né? Ponho destacado o ícone do lado, que é de aplicativos, e fico esperando o próximo estado. Conforme você vai andando nos seus aplicativos na sua TV, ele vai caminhando de estado em estado, até você dar uma entrada. É isso que eu quero executar, quero ouvir uma música. Aí, se eu receber o botão de executar, eu abro o aplicativo que eu estou, no caso de música, começo a tocar e vou para o estado 4, que é tocando o aplicativo de música. E assim por diante, até você acabar a sua máquina. Essa é a ideia da máquina de estados das transições e essa é a ideia que o Turing deu e que vale genericamente. Aqui, claro, ele está falando de fita, tal, que é o que naquela época se usava, mas que hoje isso aí é generalizado e isso é a base dos computadores. Essa é a ideia da máquina de Turing. Isso é muito usado em quaisquer sistemas que tenham vários estados e tenham transições de estados. Porque se vocês se lembram lá, nada mais é do que o processamento de linguagem natural, a análise do que vai ser a próxima palavra, nada mais é do que eu estou num estado, estou esperando receber alguma coisa. Aí, de acordo com a entrada que eu recebi e de acordo com as minhas regras de transições, que foram baseadas em todo aquele treinamento que a gente fez lá de bilhões e bilhões de coisas que a gente pegou na internet, eu vou saber, o cara fez uma pergunta aqui para eu falar quem que é o Basquiat, então peraí, tá fazendo uma pergunta. A pergunta vai me levar então, feita a pergunta, o que é esperado de mim? É para um estado de investigar aqui internamente e devolver uma resposta. E voltar para um estado de novamente esperar a pergunta, ou voltar para um estado de refinamento, ou o que for. Então, você cria uma máquina em que ela vai funcionando quase automaticamente, quase não, automaticamente, de acordo com as entradas que você dá. Você cria uma máquina contínua. Antigamente, os antigos tinham a ideia de uma máquina, tem até filmes sobre isso, uma máquina de energia que uma vez que você começasse, ela nunca mais terminava. Você alimentava inicialmente, ela se realimentava eternamente, infinitamente. Talvez o universo seja isso, né? Bom, beleza. Visto os fundamentos, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, não. Certo. Visto os fundamentos da máquina de... peraí, vamos fazer simulação, não, mais legal aqui. Se bem que isso é para a parte prática, mas... tá, deixa para a parte prática. Tensores. O que são tensores? Bom, assim como a máquina de Turing e as máquinas de estados e todas as transições de estados são fundamento para o uso da computação e da inteligência artificial,
Os tensores, eles já são também são fundamentos, mas são muito mais específicos da inteligência artificial. O que acontece, conforme a gente viu? Na inteligência artificial, a gente tem que treinar. A gente tem que treinar o deep learning, a gente tem que treinar os algoritmos de inteligência artificial, tem que treinar as redes neurais, as máquinas, para elas terem informações para nos darem a resposta. Porque ela em si, a rede neural em si, ela não sabe o que vai responder. Você tem que ensinar para ela o que é um gato, o que é um cachorro, como se comportar em cada situação. Ou então, você tem que ensinar de dois jeitos. O supervisionado que a gente viu, você mostra, ó, isso é um gato, e aí na resposta você fala, acertou, é um gato. Isso é um gato, acertou. Mostra um elefante, isso é um gato, não é. Então, e ela vai aprendendo. Ou não supervisionado. Ó, pega toda essa base da internet e me discrimina aqui quais são os padrões. Então aí ela descobre, ó, isso aqui é um padrão, isso aqui é um padrão de gato, isso aqui é um padrão de elefante, etc. Então a gente tem que treinar isso. Treinar isso leva muito tempo, são zilhões de informações. Custa caro, precisa de computadores fortes, poderosos e precisa de equipes. Então, o que se percebeu ao longo do tempo? Quando você treina para imagens, inicialmente, a imagem a gente consegue decompor, conforme a gente conversou, em pixels, né? Em pontinhos. Você tem pontinhos que conformam uma imagem. No olho, por exemplo, no nariz, tem ali milhares, milhões de pontos, dependendo da resolução, que compõem uma imagem. E cada um com as suas características. Tem característica de cor, tem o tamanho do pixel. Então, ele tem alguns parâmetros que definem o que aquele pixel é. Então, as pessoas perceberam, antes até da inteligência artificial, quando a gente quiser fazer aplicações gráficas, jogos, por exemplo, ou então o que a Maria Rita faz, design, a gente precisa ter equipamento específico para isso. A gente precisa ser hardware. Em computação a gente chama equipamento de hardware. A gente precisa ter placas gráficas. Tem que ter sistemas gráficos poderosos. Porque é muita conta. É conta atrás de conta. Imagina se você pegar lá o seu olho, a quantidade de pontinhos que você precisa ter para definir um olho humano. Com todas as nuances que ele tem. Para definir um lábio, uma boca, para definir o nariz do gato, para definir o farol do carro. Então, é uma quantidade enorme de informação. E tudo isso você define com números, você define matematicamente. Olha, a cor dele, porque as cores a gente consegue definir também com números. Consegue definir o quanto essa cor tem de vermelho, RGB, verde e azul. E você consegue definir e faz uma composição que dá qualquer cor. Então, é um conjunto de números enorme. Imagina você ter 1 milhão de pontos, para cada ponto você ter vários números. Então, as pessoas chegaram à conclusão, olha, para processar isso direito, a gente tem que fazer um equipamento que só faz isso. Porque se a gente tiver equipamentos genéricos, não vai dar certo. Ele vai ser lento, não vai funcionar bem. Vocês lembram que eu citei o von Neumann, né, lá no começo? Von Neumann, um dos outros pais da computação, ele propôs uma arquitetura para sistemas de computador que ela funciona genericamente. Ela é muito boa, porque ela funciona para quase para qualquer coisa. Só que porque ela funciona para qualquer coisa, para aspectos específicos, ela não é muito adequada. Então ela tem uma unidade de processamento, ela tem uma unidade lógica e aritmética que faz as contas, ela tem a entrada e saída, tem a memória, 10. Isso aí atende qualquer coisa. Só que se eu só quero processar números, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um monte de passos a mais para ser genérico, sendo que a minha tarefa é só aquela. E eu não vou ter a capacidade de memória de fazer conta tão grande quanto eu preciso. Por quê? Porque eu só tenho uma ou tenho poucas unidades de lógica e processamento, dado que na ampla maioria das vezes eu não preciso disso. Eu estou processando texto, eu estou tocando música, sei lá o que eu estou fazendo. Então, as pessoas criaram os GPUs, as Graphics Processor Units, unidade de processamento gráfico, que só faz isso.
E isso para jogo é uma beleza. Vocês podem ver que quem joga, quem é gamer, talvez vocês sejam, tem muitas placas dedicadas, placas de aceleração gráfica, placa gráfica específica para o jogo. Alguma de vocês é jogadora, é gamer? Eu jogo. Ah, então. Não. Você que eu achei que. Ah, não, é a Maria Rita que falou que joga, né? Eu achei que ela ia jogar porque é designer. Você tem placa específica gráfica para isso, Maria Rita? Não, mas pretendia comprar, porque às vezes faz a diferença. É verdade. Você joga, Thaís? Você que é da área de computação? Não, eu não jogo. Não joga. Eu não jogo também, eu acabo. De vez em quando, né? Ah, uma curiosidade. Você joga, Bel? Se você tiver ainda aí, não tiver no laboratório. Não, não jogo não. Mas os No netos. computador não faço nada. Jogo sim na carta, no dado, mas computador nada. Legal. Mas hoje em dia tem jogo de carta dado no computador também. Eu sei, os meus netos sempre me falam, vó, joga no computador. Eu falo, não, meu filho, eu sou das antigas, eu ainda quero o físico. É mais animado. Então, a placa de aceleração gráfica, muita gente usa para jogos, muita gente usa para aplicações gráficas, para quem está fazendo design, por exemplo, como é o caso da Maria Rita, para quem trabalha com marketing, criação, isso é muito comum, porque isso aí realmente dá um poder muito maior e acelera. Ela torna as coisas muito mais rápidas, torna a resolução melhor e torna as coisas mais rápidas. E o que que o pessoal percebeu? Olha só, a inteligência artificial ela também é um monte de número que a gente tem que comparar. Reconhecimento facial é um monte de número. E eles perceberam que as técnicas que usavam em imagem podiam ser em processamento de linguagem também, fazendo aquelas comparações estatísticas, fazendo ajustes nas redes neurais, também era uma contarada danada. Então falaram, peraí, se em vez de a gente usar uma arquitetura de computador padrão, a gente usar as unidades de processamento gráfico. Vamos fazer isso, porque elas já estão prontas para isso. Elas processam números, processam o que a gente chama de matriz. Isso aí vocês devem conhecer, estão no ensino médio. Nada mais são do que matrizes, são produtos de matrizes, operações com matrizes. E isso deu muito certo. Mas aí eles falaram: olha, isso aqui tá bom, mas ainda é insuficiente para a demanda que a gente precisa. Porque a inteligência artificial precisa de bilhões e bilhões de treinamento. Então eles desenvolveram, principalmente o pessoal lá liderado pelo Google, desenvolveu um negócio que é TPU, Tensor Processor Unit, que são unidades de processamento de tensores. Basicamente ele aumenta muito a capacidade de conta e orienta aquilo para o aprendizagem de máquina. São placas e placas interconectadas que você faz só direcionado para aprendizagem de máquina, para fazer o negócio ser muito rápido, muito, muito rápido. Tem um videozinho aqui do Google, esse eu queria mostrar. Eu só espero que ele saia aqui. Aqui. Esse vídeo é em inglês, tá? Vocês conseguem ouvir? Today's AI applications are powered by Tá something. sem som. Não entendi. Tá sem som. Tá sem som. Eu acho que para ele. Bom, de qualquer jeito, o som é em inglês. Eu vou botar a legenda aqui. Deixa eu ver aqui. Legenda. Legenda. Today's AI applications are powered by something you almost never get to see. Purpose. Eu sei que vocês não estão tão habituados a ver vídeo em inglês. Vocês querem que eu ponha mais lento? Eu acho melhor porque
Não sei para as meninas, mas para mim tá. Tipo, a imagem passa muito rápido e aí a legenda vai junto, aí não dá nem para chegar no final. Tá, pera aí então. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, velocidade. E qualquer coisa eu vou narrando aqui. Today's AI applications are powered by something you almost never get to see. Hoje em dia as aplicações são otimizadas por coisa nunca vista antes. Purpose-built AI infrastructure. Infraestrutura orientada para inteligência artificial. And while we're operating this infrastructure at planet scale, it all starts with a chip. E eles operam toda essa infraestrutura baseada em chips, né, em circuitos de processamento integrado. Google's Tensor Processing Units, or TPUs, O Google Tensor Processament Unit, unidade de processamento de tensores do Google. Olha o tamanho da placa aí que ele está na mão. A imagem tá boa para vocês que o Mugazambi está mostrando? Tá Sim. 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 Olha o tamanho da placa aí do tensor. Isso é especificamente feito para inteligência artificial, para treinamento de máquina. a custom developed application specific integrated circuits, also known as ASICs. É um circuito integrado específico, customizado, feito para inteligência artificial, para treinamento de aprendizagem de máquina. Designed to create at-scale supercomputers that handle some of Projetado para criar supercomputadores em larga escala. Serve aqui para inteligência artificial generativa, LLM, que a gente viu, Large Language Models, transformadores, lembram? Divisão, então reconhecimento facial, reconhecimento lá do carro que está andando, o carro autônomo, ranking, recomendação lá das pessoas que avaliam as coisas, site de viagem, hotel, restaurante, processamento de linguagem natural, que a gente viu ontem, seja para tradução, seja para entender o que a pessoa está fazendo, seja para o reconhecimento de voz. the world's largest AI workload. Classificação de imagem, reconhecimento de voz, detecção de objeto. Isso é uma outra coisa que ele não falou. Pode ter detecção de objeto. Você pode eventualmente estar procurando um objeto. Então você grava padrões no objeto. Pode ser, por exemplo, algo ilícito que a polícia está procurando. Ou pode ser alguma coisa que você está procurando ali na sua planta de fábrica específica. Tradução de máquina. Detecção de fraude também, isso é uma coisa que a gente não abordou muito, é uma fraude bancária ou uma fraude no comércio eletrônico. Ele pode ser usado para isso, para identificar padrões baseado no treinamento que ele fez. Predição de comportamento do consumidor. In fact, we believe in TPUs so much that we use them to power some of Google's popular services. De fato, eles acreditam tanto na TPU que eles estão usando isso para empoderar, né, para tornar mais poderosos os serviços mais populares do Google. Olha o tamanho, ó. Estão vendo aqui o tamanho, ó? Tudo isso aqui é TPU. Isso aqui é um supercomputador criado. Imagina cada uma dessas aqui, cada dessa placa que ele mostrou ali que está na mão do Mugazambi, que tem capacidade muito maior de processamento. Agora imagina, ó, a quantidade de placas juntas. Isso aqui forma um including photos and search. The real É gigante mesmo. É verdade. Eu apertei aqui sem querer, na verdade, mas ele falou usar os serviços mais populares da Google, incluindo principalmente fóruns, que o Google usa muito, e search, que foi o nascimento do Google, né? A maior parte das pessoas conhece o Google como um buscador. Hoje ele faz muito mais que isso, mas ele nasceu lá para ser de busca. Mas realmente, né? Acho que foi a Rafaela que falou, é impressionante o tamanho, né, Rafaela? Olha! Sim.
E isso aqui é só uma parede aqui, né? Você viu o tamanho do quadrado lá da fábrica, né? Então, imagina os supercomputadores aqui. Magic happens when these chips are all interconnected using our custom intercore optical interconnect. Então, a mágica, né, acontece quando todos esses chips são interconectados usando a infraestrutura que eles têm de interconexão ótica. Então, olha só, ó as placas aqui interconectadas, ó. E olha os cabos com interconexão ótica, que é a velocidade do impulso elétrico, velocidade da luz, que é o mais rápido que tem. Então, toda aquela paredona que a gente mostrou, eles estão interconectados. E aí um consegue falar com o outro, mandar informação para o outro, o que faz um super, hiper computador. To create a single supercomputer capable of utilizing thousands of these chips to have. Então, essa interconexão cria um supercomputador único, usando milhares dessas placas. Imagina milhares daquelas placas que já são otimizadas para fazer milhares de vezes mais operações que uma placa normal que a gente está acostumado. Handle some of the world's largest inference and training workloads. Isso é o que eles usam para suportar as mais fortes demandas de serviço do mundo. Utilizing the power of our data center networking, we can create large-scale versions of such supercomputers. Usando toda a infraestrutura de data centers, né, de centros de dados e de comunicação, eles conseguem criar supercomputadores, tais supercomputadores. Consisting of hundreds of thousands of interconnected chips. Então, hundreds of thousands. Então, centenas de milhares de chips interconectados. Tudo pela interconexão ótica que ele falou. Google has taken a step further and utilized optical circuit switch technology that allows these supercomputers to reconfigure themselves and Então, eles usam toda uma infraestrutura de interconexão ótica que permite aos computadores reconfigurarem a eles próprios. Vocês lembram que eles vão se adaptando à realidade? Então, a gente consegue fazer o próprio supercomputador se reconfigurar as interconexões que eles fazem entre si para otimizar o resultado que a gente quer. E isso é muito importante na inteligência artificial, no treinamento de máquina e nas redes neurais. Create efficient machine shapes and sizes for your workload, scaling up or down on the fly as needed without any human. Então, ele consegue, com isso, gerar um supercomputador que tem uma escala de trabalho muito maior, muito mais profunda. E se reconfigura em tempo de execução, em voo, né, que a gente diz muitas vezes, sem interferência humana. Então, imagina se uma pessoa precisasse entrar num laboratório desse, ou várias pessoas, para mudar isso aqui manualmente. Ela ia ficar louca, e ia tornar um sistema lento, ia se tornar um sistema caro. Com a automatização disso, você consegue fazer ele sem necessidade de pessoas que gastariam tempo para isso. Você consegue adaptar a nova realidade e o que é muito importante para tanto redes neurais como inteligência artificial, como qualquer tarefa que precise se adaptar a diferentes entradas. Interaction. This is all made possible by our state-of-the-art OCS software infrastructure, optimized for efficiency and speed. Então, isso é possível graças ao software que eles usam de OCS e que é otimizado para eficiência e velocidade. Então, aí ele fala aí, ó, como é que as várias... ele é construído por partes, ele é resiliente em partes, tem uma topologia própria, ou seja, a forma como se distribuem as placas e os componentes é todo otimizado para esse resultado que ele quer.
De novo, ó, acho que impressiona o tamanho, né? Olha o tamanho. E isso aqui é só uma parte lá, que eles estão exibindo. Our vertical power delivered to these supercomputers is cooled by our latest generation water cooling system that is designed. Olha o sistema de refrigeração. Isso aqui é só para refrigerar o supercomputador. Olha só como é violento o negócio. With sustainability in mind. All this technology has the attention of our dedicated team of data center technicians. Mas os humanos não foram embora, olha os humanos aí. Eles têm que sempre fazer uma supervisão para ver o que está acontecendo. And friendly security personnel who are there to guide through our various security protocols, like the biometrics verification through iris scan. All of this operating at the scale of our entire planet. Então, a ideia disso aí é ele atender o mundo inteiro. Então, a escala disso. Por isso esse supercomputador. Os Estados Unidos já são uma potência, mas para além dos Estados Unidos, eles pretendem atender o mundo inteiro com essa escala de supercomputador. Because we believe that AI is for everyone. So we're building the magic to make Olha o tamanho aí então dá para ter uma ideia. It happen and giving you an opportunity to build even more on our Google Cloud TPU platforms. Rápido, eu perdi aqui, mas tinha aqui, ó, depois eu ponho lá para vocês o site que você pode se informar melhor sobre os tensores. Apesar de não ter som, deu para ver o vídeo? Sim, deu. Deu para ter uma ideia, deu para ter uma ideia do tamanho do que nós estamos falando? Sim. Com certeza. Então, olha só, uma CPU, né? Queria mostrar só os números. Uma CPU tem, em português a gente chama de ULA, né? Conhece ULA, Thaís? Não, nunca tinha visto o nome em português. Não. ULA acho que é do meu tempo. Hoje em dia ninguém mais usa isso. É Unidade Lógica Aritmética. É a parte do computador que faz conta, faz todas as operações numéricas. Aí antigamente você tinha num processador uma ULA. Aí isso foi progredindo, você tem processadores com muitas milhares de ULA. Mas ainda assim é um processador com aquela arquitetura genérica que a gente falou. A GPU ela tem entre 2.000 e 5.000 vezes mais ULAs. Então olha a diferença de um computador normal aqui que a gente usa para uma GPU. 2.000 a 5.000 ULAs. Então, num simples processador, ele consegue executar milhares de multiplicações e adições simultaneamente, justamente porque ele tem tudo isso aqui de unidades numéricas. Bom, isso é a GPU, né, do gráfico. Aí a TPU tem 32.768. Então, se a gente fizer uma conta aqui de 2.500 para 32.000, tem 15 vezes mais. Cada plaquinha daquela lá tem 15 vezes mais do que a gráfica, que por suas vezes tem 2.500 a 5.000. Então você vê o poder disso. E por que isso é necessário? Para fazer aquele treinamento que a gente falou. Isso aqui viabiliza a gente pegar os dados da internet, viabiliza aqueles bilhões e bilhões de dados que a gente treina, viabiliza aquelas redes neurais enormes que a gente conversou ontem. Então essa é a ideia dos tensores. Agora vamos aqui. Hoje eu quero cumprir o horário. Vamos falar de redes neurais. A gente já falou de redes neurais por alto. Queria só conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre alguns aspectos das redes neurais, né? A rede neural, originalmente, o pessoal
criou as redes neurais simples, elas as unidirecionais, é feed forward, né? Ela alimenta numa direção só. Claro que depois eles fizeram otimizações nisso, fizeram um processo que chama retropropagação ou backpropagation. Os termos aqui são todos em inglês, né? Isso aí nasceu muito desenvolvimento americano e a língua inglesa acabou sendo a língua oficial da tecnologia, principalmente informática, computação e da ciência em geral, né? Então, se vocês forem procurar na literatura, é muito mais fácil achar os termos em inglês do que em português. Eu vou tentar usar em português, tá? Mas vou citar os em inglês caso vocês queiram se aprofundar, que é mais fácil se aprofundar. Então, na rede unidirecional, a rede neural... Deixa eu pegar uma foto da rede neural aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo uma rede neural aqui. Aqui. Essa aqui. Vocês lembram, né? Ontem a gente viu a rede rasa, que só tem um nó. A rede mais profunda, que tem mais de um nó. Então, na rede neural, você tem da entrada, vai caminhando para camada 1, camada 2, vai para a saída. E aí, você tem um fenômeno que na saída, você vê se a saída teve o resultado que você esperava. Se não, você realimenta aqui dizendo, olha, muda os seus parâmetros aqui, muda o peso relativo que você dá para cada um desses itens, porque o resultado da saída não foi o melhor. Ou então você reforça, olha, o resultado da saída foi bom. Vai ajustando a sua entrada aqui. Basicamente, a entrada aqui são as informações que você dá para a rede neural. E aí, baseado nessas informações, ela vai fazer o processamento, vai dividir o processamento, por exemplo, no reconhecimento facial. Eu vou analisar aqui o olho, analisar a boca, o nariz, a orelha. Aí vou analisar partes do olho, partes do nariz, parte da boca e assim por diante. Então, ele vai se interconectando, porque muitas vezes o nariz, eventualmente uma parte do rosto pode ter relação com outra e uma parte do rosto alimenta a entrada da outra para deixar mais claro que aquela pessoa é aquela pessoa, que aquela imagem é aquela imagem, assim por diante. Isso vale para tudo, vale para o processamento de linguagens também. Uma palavra lá atrás ou um token que a gente viu pode influir em outro, e você vai definindo padrões que vão dizer o que você espera na saída. Muito bem, se o que chegou aqui na sua saída não é o que você esperava, você fala, olha, volta para cá e diz, amigo, na verdade você está dizendo para essa parte aqui do olho realimentar isso aqui do nariz, isso aqui não está dando muito certo não. Então faz o seguinte, isso tem sua relevância, mas diminui o peso dela. Diminui o peso. Então, em vez disso aqui contar como 0,05, conta como 0,03. Em vez de contar como 2%, em vez de contar como 5%, conta como 3% de influência e assim por diante. De acordo com o que você tem na saída, verificado por uma pessoa ou por um algoritmo que diga a qualidade da saída, se é boa ou não. Então, a rede ela é unidirecional, mas ela tem mecanismos para ir melhorando. Inclusive, esses mecanismos podem ser usados por aquela infraestrutura que a gente viu antes, lá dos supercomputadores, dos tensores. Agora, um avanço grande que houve foram as redes bidirecionais ou recorrentes, que é o seguinte. Aí eu acho que eu não tenho foto disso. Deixa eu ver se eu acho uma foto disso aqui. Peraí. Aqui. Mas eu acho que não tem foto aqui. Ixi, Maria, não tem. Aqui. Essa aqui, foto aqui tá meio ruim, mas dá. Ixi, Maria. Dá pra ver isso aqui? Dá pra ver a foto? Dá. Aqui eu. Então, se a gente voltar aqui, ó, na nossa rede, ó, a gente tem uma rede indo para frente. Agora vamos explodir aqui um nó dessa rede, tá certo? Se você observar aqui na rede indo para frente, ó, o nó vai para os da frente, vai, e aqui você tem um refinamento. Não existe o nó realimentar ele próprio. Aqui na rede recorrente eu posso ter a saída do nó
realimentar ele próprio. Dizer, ó, amigo, o que você está fazendo não é exatamente o melhor. Então, muda um pouquinho o seu parâmetro aqui, muda um pouquinho o modo como você atua. Aí ele próprio vai adaptar o seu comportamento à nova realidade, ao que o verificador lá na ponta, seja humano, seja a máquina, viu, ou ao que o próprio algoritmo diz, olha, sua saída não está legal, você está dizendo aqui que o cara que falou que a comida estava fria é um elogio, e isso aí não é. Então muda um pouquinho aqui, ó, o parâmetro que você está usando. Então, isso foi um avanço, e principalmente no processamento de linguagem, isso ajuda muito, porque a linguagem tem muitas ambiguidades, né? Então, se você consegue fazer realimentações constantes, essas imprecisões você consegue ir adaptando ao longo do tempo. Bom, a rede, se a gente voltar aqui, né? Cada um desses nós, ele vai afetar o outro de acordo com o peso. Então, digamos, no reconhecimento facial, o seu olho, talvez, em relação ao seu queixo, ele não tenha muita. Bom, eu não sou especialista nisso, tá? Aqui eu vou quase que chutar. Eu não sou especialista em reconhecimento facial, mas eu imagino que o seu olho não tem muita relação com o seu queixo. Então, se esse é um neurônio dedicado a avaliar questões do queixo, por que eu preciso alimentá-lo com um parâmetro relevante da sua sobrancelha? Talvez a importância disso seja muito pequena. Então, o peso relativo que eu ponho aqui é pequeno. Isso aqui é o parâmetro da rede neural. Isso é um parâmetro que eu vou adaptando. Você lembra que a gente falou que as redes têm bilhões de parâmetros. Por quê? Porque cada um desses aqui, ele, além do seu parâmetro interno de como ele funciona, ele tem o parâmetro que é o peso relativo que ele tem para a próxima camada de análise. Então, eu analisei aqui o olho, aí eu vou analisar aqui o globo ocular, aí se tivesse mais uma camada, vou analisar dentro do globo ocular a pontinha, esse aqui está analisando a pupila, está analisando dentro da pupila lá, sei lá, a íris, ixi, eu também não entendo muito de olho, mas está analisando as partes do olho e vai detalhando cada uma delas. Aí você descobre que, olha, para análise do queixo, da ponta do queixo, a sobrancelha, o olho não é muito relevante. Então diminui esse parâmetro. Ou uma coisa que é muito feita em redes recorrentes principalmente você interconecta tudo, 100%, e quando você diz que não é relevante, você põe o parâmetro em 0. Que aí é muito mais fácil, que a infraestrutura de software está feita e a única coisa que você precisa fazer é botar o parâmetro 0. Como a rede se adapta, ela mesma põe o parâmetro em 0. Ela percebe, aprende e põe. Aqui não tem relevância. Não tem nenhuma relevância da orelha com o nariz. Bom, de novo, eu não entendo nada de reconhecimento facial. Eu acho que não tem, mas... Então, essa é a ideia. Então, esses são parâmetros, e vocês viram, né? Essa rede aqui pode ter milhares de níveis para baixo, milhares para cá. Então, a gente vai ter bilhões de parâmetros. Vocês lembram lá da rede da Bloomberg, que ela falava ontem, a gente viu, tinha 50 bilhões de parâmetros, né? Então, sei lá, você está analisando aqui o mercado financeiro, está analisando o mercado de ações, renda fixa, derivativo, título de juros, tal. E aí, cada um deles vai ter bilhões de parâmetros que vai levar para os próximos níveis. Cada um deles vai ter seus parâmetros, que somando tudo dá bilhões de parâmetros. Esses são os parâmetros da rede. Tem os hiperparâmetros. Hiperparâmetros são parâmetros que geralmente as pessoas, os programadores, eles setam. Aí ele não deixa a rede setar. Ele diz, não, essa rede aqui, esse parâmetro aqui eu não quero que você mexa. Esse parâmetro aqui eu defino. E conforme as observações que eu vou alterando, eu altero. Mas você, rede, não altera. Eles geralmente são em número bem menor, mas é uma forma de você controlar a rede. Mesma coisa com estratégias. São comportamentos que você define da rede aqui, que você não quer que ela altere sozinha. A não ser que você faça algo específico para ela alterar, algum software específico por fora. Mas ela em si, teoricamente, vai respeitar o que você falou. E o que ela vai fazer é ajustar os parâmetros dela. Ajustar como um nó influencia no outro e como um nó realimenta... Cadê aqui? Como um nó realimenta a si próprio.
E a retropropagação nós falamos, né? Quando a gente tem aqui o final, a saída, ou a retropropagação pode ser no nó intermediário. Você fala, ó, essa saída aqui intermediária aqui não tá boa. Então, ajusta aqui algum comportamento, ajusta aqui algum parâmetro, que a influência que esse aqui está tendo, ou o comportamento que ele está tendo, não é o melhor. E aí isso vai refinando a rede para ela ser direcionada para aquilo que ela quer. Disso, eu acho que sobra uma coisa muito clara, a importância do treinamento, né? Você vê que uma rede neural, uma LLM, um modelo de linguagem largo, uma estrutura de deep learning, de aprendizagem profunda, sem treinamento, não é nada, não adianta, porque ela não sabe o que fazer. É como talvez uma pessoa. A pessoa, ela é treinada desde que nasce, desde que é criancinha, para saber como o mundo funciona. Aqui é a mesma coisa. A rede neural, a inteligência artificial, ela é treinada para saber como o mundo funciona e se você quiser alguma coisa específica, você treina para aquele assunto, para aquela questão. Hoje acho que eu cumpri o horário, hein? Ainda mais que eu botei um módulo a mais. Sobrou alguma questão? Não? Não, Hoje foi bem eu tenho que entender teórico. tudo. Deu para entender? O vídeo ficou muito ruim sem o som? Não, deu pra acompanhar. Tinha legenda, e aí, se a gente, tipo, parasse pra olhar a imagem e perdesse a legenda, você tava narrando também, então deu pra ir tranquilo. Eu vou mandar o É, vídeo. Diga, Maria Rita. não, foi super de boa. Você conseguiu fazer a narração suave. Perfeito. De qualquer jeito, eu vou mandar aquele vídeo depois, aí vocês podem ver à vontade com o som. E aí, então, na segunda parte, eu vou fazer o seguinte: eu vou unir as simulações da máquina de Turing com a da rede neural. A gente faz na segunda parte. Vai ser um negócio interativo, mas vai ser um negócio que não vai dar tanto para vocês experimentarem. A gente vai experimentar via simulação. Até dá para vocês experimentarem, mas é um negócio assim muito teórico. E aí a gente, na terceira parte, que eu ia dividir em duas, né? Turing para a segunda e a terceira só para a rede neural. Mas vamos fazer tudo na segunda. Na terceira parte a gente explora o uso da inteligência artificial nas planilhas, no Google Sheets, por exemplo. Se der certo lá a chave da OpenAI. Para mim deu. Eu sofri um pouquinho ontem, mas deu. Então vocês vão configurar, se funcionar, aí vocês vão ver como dá para usar o ChatGPT integrado à planilha e como isso pode ajudar muito nas tarefas que vocês fazem do dia a dia, de estudo, pesquisa, ou mesmo nas suas tarefas pessoais. Beleza? Beleza. Hoje eu inverti um pouquinho, na verdade eu esqueci, né? De falar das questões. Sobrou alguma dúvida de ontem? Não, não. Não. Ontem tranquilo? Dos Tranquilo. dias anteriores? E alguém tem alguma questão administrativa sobre o curso? Não, tô tranquilo. Ontem eu recebi um e-mail do programa Futuras Cientistas dizendo como deve ser o relatório e a apresentação. E ali esclareci uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que é o seguinte, eles falaram para tanto o relatório quanto a apresentação, eles pedem que seja individual, porém que seja feito em equipe. Então, porque eles disseram que os itens, eu acho que são 8 itens, os 7 primeiros são iguais. Então, quando vocês forem fazer o relatório, talvez fosse interessante vocês se juntarem. Só tem um item que é individual, que acho que é experiências finais. Deixa eu ver se eu consigo pôr no ar aqui. 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 Isso. Vou compartilhar aqui, peraí. Aqui. Dá para ler ou tá muito pequenininho? Dá pra ler. Então, eles falam do modelo em anexo. É meio longo, eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui. Aí ele fala, é importante destacar que o relatório deve ser individual. Cada participante deve fazer o seu. Mas, ele fala... Peraí, eu peguei o e-mail certo?
Peguei. Sim. Entretanto, quando vocês olharem o modelo, vão perceber que muitos tópicos são incomuns para todas as participantes, com exceção do tópico 8, relato de experiência. Então, o que indicamos fazer é elaborar um relatório só, em equipe, que vai servir para a equipe. Ao final da elaboração dos tópicos em comum, deixar em branco o item 8, para que cada uma relate sua experiência. Aí, nesse sentido, né, nós tutores devem enviar um relatório por participante, direcionado para essa regional. Aí é comigo, depois que vocês fizerem, eu faço um por participante. Então, o que ela está dizendo? Para vocês fazerem um relatório só, vocês se juntarem, quando vocês forem fazer a sistematização, né? Agora, vocês fazem suas anotações aí, dia a dia. Quando vocês forem juntar, vocês se juntam aí numa reunião virtual, fazem um relatório só, e aí cada uma fica com uma cópia desse relatório, e que vai ser igual, e aí acrescenta, cada uma faz o item 8, que é relato de experiência, da sua própria experiência. E aí, para mim, vocês vão mandar, cada uma, vocês mandam um relatório, com os 7 primeiros itens iguais, que vocês fizeram juntos, e o 8º, cada uma fez o seu. E a apresentação, aqui ele vai falar, a apresentação modelo e anexo, vai acontecer no dia 30 de janeiro, tal, vai ser uma narração visual desse relatório. Aí a apresentação não é por pessoa, é por grupo. Então, vocês seriam um grupo. Cada grupo de participantes, composto por 3 a 4 membros, terá um tempo de fala de 5 a 10 minutos da apresentação. Então, aí a apresentação também, o ideal seria vocês fazerem em grupo, inteirinho. Para mim isso não tinha ficado claro. Eu achei que vocês iam fazer os relatórios separados, mas não é não. Então agora aqui para mim ficou claro que o relatório é em conjunto, os 7 primeiros itens, e aí vocês tiram uma cópia dele, e aí cada uma faz o 8º e me manda. E eu vou mandar 3 relatórios lá para a organização, sendo que o núcleo é comum e só o item final é diferente. E na apresentação, vocês vão fazer uma apresentação só à equipe da Introdução à Inteligência Artificial. Beleza? Beleza. Então vamos fazer um intervalo de 15 minutos. E milagre, hoje eu cumpri o horário, é impossível. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos então? Tá bom. Ok, A gente volta às 9h30? Isso aí. beleza. Uhum. Até. Até. Parando gravação.